Diz a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Louvado seja Deus por essa palavra. E você diz? Passado, presente, futuro. O tempo todo nós estamos interessados, conectados, de alguma maneira ligados a essas três realidades. A realidade do passado, daquilo que aconteceu até o momento em que nos encontramos, a realidade presente, que nos cerca, que nos impacta, que nos desafia, que nos ameaça de repente, e a realidade futura, os planos, os sonhos, as expectativas, a ansiedade. Vamos tomar, por exemplo, esse tempo em que estamos vivendo. Fim de ano, Natal, Ano Novo, festas. Todos nós, ou pelo menos a absoluta maioria de nós, estamos de algum modo olhando para o passado, fazendo, quem sabe, uma retrospectiva, tentando recuperar os eventos que marcaram a história. Quem não se lembrou nesses dias do que aconteceu no Rio Grande do Sul? As enchentes, os alagamentos, as perdas, as dores das famílias ali residentes, ali envolvidas em tudo isso. Quem não se lembra, nesse momento do ano, das Olimpíadas, dos atletas, das medalhas, das conquistas? Eu, particularmente, gosto muito de tudo isso, porque imagino quanto custa chegar a um lugar como esse e ainda fazer bonito. O sonho de tanta gente em cada área em que cada um atua. Quem não se lembra, por exemplo, da morte do Silvio Santos, que, de alguma maneira, ocupou os domingos de muita gente. Estava brincando de manhã que tem muita gente aqui que é da época do domingo no parque e que queria muito ganhar um tênis Montreal, participar das brincadeiras, crianças que não queriam participar das escolas bíblicas, queriam ficar assistindo televisão em casa. Quem não se lembra dos eventos que marcaram esse ano, que passou tão rápido? E a maioria de nós, em algum momento, falou assim: meu Deus, já é fim de ano, acabou, voou, chegou. Já estamos praticamente às vésperas de 2025. Então, o passado está aqui, ó, o tempo todo se insinuando. E isso para não descermos as nossas experiências pessoais, as nossas próprias perdas, os eventos que nos afetaram. O que é que aconteceu com você nesse ano? Você já ressignificou isso, já elaborou isso, já deixou isso de fato para trás? Ou ainda está ruminando essas coisas? Eu atendo gente que rumina não só o que aconteceu no ano, mas o que aconteceu ao longo de uma trajetória. Gente que rumina a infância ainda, rumina a adolescência, rumina a juventude. Rumina experiências que já têm 20 anos de idade. Porque uma das coisas mais difíceis para o ser humano é deixar o passado para trás. Ele fica aqui, ó, querendo ser lembrado. E muitas vezes
causando dor. Agora, não é só de retrospectiva que vive um fim de ano, é também de festas, de encontros, de comunhão, de celebração, de desentendimentos também, por que não? Qual família não tem um perrengue no fim do ano? Quem que não tem um cunhado que dá aquela exagerada na bebida? E aí começa a criar confusão com todo mundo. E também não é só de presente que vive fim de ano, é de futuro. Porque os planos estão sendo gerados. Nós estamos alimentando sonhos. Gosto tanto de uma frase do Rubem Alves, quando ele diz: quem é rico em sonhos nunca envelhece. Sonhar é uma habilidade humana. É algo que pertence a nós, seres humanos. Nós sonhamos. O que significa sonhar? Projetar um futuro de realizações, de conquistas, de vitória, mas, acima de tudo, de felicidade. Porque o que são as conquistas, as vitórias, se não tentativas de uma experiência maior e mais profunda de felicidade? A maioria de nós está pensando como será o amanhã. O que é que vai acontecer? Isso é muito humano. Nenhum outro ser na criação tem essa perspectiva de futuro como nós temos. O cachorro sabe que se a bolinha saiu daqui, naquela direção, ele vai pegá-la lá. É o máximo de futuro que ele entende. Agora nós não. Nós imaginamos a vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, na velhice. Falamos em aposentadoria. E falamos daquilo que é o mais alvissareiro da nossa experiência humana, que é a esperança da eternidade. Só nós, seres humanos, temos a eternidade como anseio. Por isso que o Eclesiastes diz que Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade, ainda que nós não consigamos mensurar, dimensionar a força e a profundidade disso. Passado, presente e futuro, na nossa experiência de vida, o tempo todo, fazendo parte dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E por que é que eu estou falando sobre isso? Porque esse salmo é um salmo de passado, presente e futuro. Se você acompanhou comigo a leitura com atenção, e certamente você fez isso, você percebeu essa verdade. O salmo começa falando de um passado, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando vivemos, talvez, o momento mais excepcional da nossa história. Do que o salmista estava falando? Da restauração da liberdade de Israel em relação à Babilônia, da volta dos cativos, da libertação do povo para voltar à sua terra. A maioria de nós aqui conhece mais ou menos a história do Antigo Testamento, sabe da divisão do reino depois da morte de Salomão, reino do norte e reino do sul, da destruição do reino do norte por causa da invasão da Assíria, invasão essa que não chegou ao sul por libertação e providência divina, e depois de como a Babilônia invadiu o reino do sul, a terra de Judá, Jerusalém, e levou muitos dos jovens, dos profissionais, das autoridades, dos membros de famílias nobres, para um exílio na Babilônia, exílio esse que durou 70 anos. Nabucodonosor foi o responsável por essa invasão e por esse exílio dos habitantes de Jerusalém. 70 anos depois, conforme fora previsto pelo profeta Jeremias, veio libertação para o povo. Um novo império surgiu, superou o Império Babilônico. Estamos falando agora do Império Persa, e Ciro, rei da Pérsia, imperador da Pérsia, fez um decreto que permitia ao povo voltar para casa. E quando isso aconteceu, foi como um sonho, é o que diz o salmista. Finalmente vamos voltar para a nossa casa. Finalmente vamos voltar para a nossa terra. Finalmente vamos voltar para o nosso chão. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso.
Porque felicidade poderosa é aquela que faz a gente rir, parte de alegria e parte de nervoso. A nossa língua de cânticos de júbilo. E se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por eles. E é verdade, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Há uma comemoração aqui, um evento que ocorreu e que trouxe grande alegria para o povo. Mas, curiosamente, essa não era mais a realidade presente do povo. O presente aparece no versículo 4, quando o salmista diz, Senhor, restaura-nos. Assim como algumas traduções, talvez seja que você tem em mãos, dizem como as torrentes no Neguebe. O que era o Neguebe? Era um deserto, na verdade é um deserto. A região do Neguebe é uma região ao sul de Israel, desértica, em que de junho a outubro simplesmente não chove, não cai uma gota do céu. Sequíssima, terra sequíssima. E uma região bastante ampla, onde há cidades, onde pessoas vivem. Só que quando vem a estação das chuvas em Israel, por causa das colinas que estão mais a leste de Israel, naquela região, do degelo que acontece no alto delas, as águas vêm e começam a inundar o Negueb. E é impressionante ver o fenômeno. As águas que começam tímidas, como águas que escorrem de algum ponto, vão se avolumando, de repente viram córregos, e vão se avolumando e de repente são rios caudalosos, correndo no meio do deserto. E o salmista pega essa imagem, porque imagine você ver uma terra seca, quebradiça, não há sinal de água. Você não tem muita expectativa de que aquilo vá florescer em algum momento. Você não compra uma terra dessa. Você diz, isso aqui não vale nada, isso aqui é deserto puro. Você não imagina que depois de alguns meses aquilo vai estar tomado de água e vai começar a florescer, porque o Negueb floresce, é uma coisa linda. O salmista tem isso na cabeça e ele diz, nós estamos precisando disso. Por quê? Porque nós estamos vivendo a sequidão. O que aconteceu com o povo? O povo volta para casa, mas encontra a terra arrasada. É terrível isso. Você voltar para casa e encontrar a terra arrasada. Houve uma época da minha vida em que eu trabalhei como capelão de uma casa de recuperação, isso há muitos anos. E nós trabalhávamos 9 meses, às vezes até 1 ano e meio, com os internos, para que eles pudessem viver livres da sua dependência. Quando chegava o dia deles saírem da casa de recuperação, para voltarem ao convívio familiar, nós, como obreiros daquele projeto, temíamos. Porque a gente dizia, o momento mais difícil na recuperação de uma pessoa é quando ela volta para casa. Primeiro porque a maioria descobre que nem bem-vinda é mais. Você tinha um filho problema, colocou ele 1 ano, em média, em outro lugar, a casa ficou sem aquele problema durante esse período. Alguns ali não vão aceitar. A vida se organizou com aquela ausência. Havia também aquele fenômeno terrível de pais que contribuíam para o retorno do filho à dependência. Aí você pergunta, mas por que um pai trabalharia pelo retorno de um filho à dependência? Por causa daquela história do bode na sala, entendeu? O bode na sala, por pior que seja, por mais trabalho que dê, ele distrai a família dos outros problemas que a família deveria enfrentar e não enfrenta. É bom ter um bode na sala. Você pode jogar a culpa nele. Tirou o bode, a culpa é de quem? Traz o bode de volta. Mas ele tem que continuar se comportando como bode. Se ele ficar bonzinho, limpinho,
se comportando, não vai fazer o mesmo efeito. Depois vem as primeiras brigas, e alguém já acusa, você é um dependente, você é um drogado, você é um viciado, e a pessoa sente aquilo como se fosse uma faca no peito. E assim, não demora muito. Os índices são assustadores. Recaídas em torno de 80% a 90%. Por quê? Porque você voltar para um lugar que você acha que vai ser feliz e descobrir que ali é o lugar mais difícil para você ser feliz por causa das condições que você encontra, é uma tragédia psíquica que tem pouca comparação com as outras experiências que a gente tem na vida. Então, quando os judeus voltaram para casa, imaginando que agora voltariam à vida, que agora seriam felizes de novo, que agora tudo estava no seu lugar, qual não foi a surpresa deles? Que a terra era terra arrasada. Os muros da cidade estavam caídos. Algumas cidades estavam queimadas totalmente. Lavouras inteiras destruídas, a terra abandonada. Que chances de ser feliz nesse lugar. Então esse mesmo povo que disse, foi como um sonho, o Senhor restaurou a sorte de Sião, voltamos para casa, até entre as nações se dizia que nós éramos felizes. Agora está dizendo, restaura-nos. Como as torrentes no Negueb, porque nós estamos secos como o Negueb em tempo de seca. Nossa terra está destruída e arrasada, assim como o Negueb é seco nessa época do ano. Mas o Senhor pode devolver a vida para a nossa terra. E talvez essa seja uma boa notícia para nós hoje aqui também. O Senhor pode devolver vida onde reina a morte, o desespero, o desânimo e a solidão. Essas torrentes podem voltar a correr. O presente do povo não era fácil naquele momento. Mas aí o Salmo começa a olhar para o futuro também. E vem os versos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Olha que coisa extraordinária. Nós semeamos exatamente pela certeza da colheita. Quem lança uma semente na terra não está fazendo isso pelo passado apenas, nem pelo presente apenas, mas sobretudo pelo futuro. É pelo passado porque já viu isso acontecer, é pelo presente porque tem a oportunidade de fazer, mas é também pelo futuro, porque a colheita vem aí. E ainda que seja em meio a lágrimas, vale a pena semear, porque a colheita será entre cantos de alegria. E o verso 6 repete a ideia. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Passado, presente e futuro. Todos depositados na presença de Deus. Na expectativa de um novo milagre. O Salmo olha para o passado e recupera uma memória de milagre. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Trouxe de volta os cativos. O salmista olha para o presente e percebe a necessidade de um milagre. Restaura-nos como as torrentes no Negueb. E o salmista olha para o futuro e visualiza o milagre, porque ainda que seja em meio a lágrimas e choro, a colheita vem aí. Meus irmãos, nesse fim de ano, quero desafiar você a restaurar no seu coração a fé no Deus que ainda faz milagres. Porque é disso que nós precisamos. E é isso que nós podemos e devemos buscar. Esse salmo tem 3 lições sobre milagres que eu quero compartilhar rapidamente com você. Primeiro, milagres não são definitivos. Vamos dizer juntos? Milagres não são
definitivos. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar. Nenhum milagre resolve tudo na vida. Você entende isso? Por exemplo, Lázaro foi ressurreto dentre os mortos, mas até onde eu sei, ele não está entre nós. Já morreu. Porque o milagre não é definitivo. Ele resolve uma situação pontual, momentânea, mas não resolve todas as situações para sempre. Eu já fui curado por Deus na gravidade da minha enfermidade. Os que me acompanharam na minha luta sabem disso. Houve um dia em que eu estive, palavras de um médico, clinicamente em óbito. E hoje estou aqui pregando para você esse sermão. Eu vivi milagre. Mas eu ainda fico doente, incrivelmente. Eu já falei com Deus sobre isso. Senhor, essa cura não podia ser de tudo. Para sempre. Morrer de tédio. Meu pai foi curado de um câncer. Morreu de infarto. Senhor, cadê a cura? Naquele momento ela aconteceu, no momento subsequente não. O casal foi restaurado, estava separado, reuniu-se, voltou a viver junto, mas de repente está passando por uma nova crise. Porque assim é a vida. Nós temos um Deus que faz milagres, mas o milagre não tem esse aspecto de definição, de perpetuidade, de resolver de uma vez por todas todos os problemas. Nenhum milagre é assim. Nenhum milagre é assim. Tem até um momento na trajetória de Jesus em que ele cura um paralítico. E depois de alguns dias ele encontra o paralítico e diz assim: cuidado para que coisa pior não te aconteça. Ora, como assim? O Senhor fez um milagre na minha vida, eu não vou viver agora como um milagre ambulante? Não, você vai ter problemas, outros, e se não tomar cuidado, até piores. Essa é a primeira lição que o Salmo nos ensina, que aquele que restaurou a sorte de Sião precisa nos restaurar como povo de novo. Porque, de algum modo, o milagre não resolve uma questão que não pode e não deve ser resolvida. Qual questão? Que em todo tempo, em toda a vida, nós continuaremos sendo dependentes de Deus. Continuaremos sendo frágeis, falhos, sujeitos a provas, lutas, tribulações, mas confiando num Deus que faz milagres. Então, o milagre não é o que a gente fantasia. Porque o que a gente fantasia? Uma solução definitiva para a vida toda. Não precisa levantar a mão. Não precisa. Se levantar a mão, estará fazendo algo desnecessário. Quem já fez a fezinha da Mega da Vida? Pensa que eu não conheço a crentaiada, irmão? Conheço a crentaiada toda. Qual que é a fantasia? O dinheiro da vida toda num golpe só. Entendeu? Tem coisa mais deliciosa do que isso. Eu falo que Jesus ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas aí um dia a gente passou a orar, o pão nosso do mês nos dá hoje. Aí a gente passou a orar, o pão nosso do ano nos dá hoje. Agora a gente está orando, Senhor, põe essa padaria no meu nome. Eu me viro com ela. Esses recursos aparentemente limitados, vindo num momento só para resolver tudo a um só tempo, é a fantasia humana mais profunda. Porque a gente imagina que isso vai livrar de uma ansiedade sobre ausências, escassez. Que não é verdade, só vai substituir o objeto da ansiedade. A ansiedade continuará com a mesma intensidade. Antes era o medo de faltar, agora é o medo de sofrer por causa do excesso. E aí gente que começa a dizer, se eu soubesse que a vida ia virar esse caos, preferia que nunca tivesse acontecido.
como já ouvi na minha clínica. Pessoas que tiveram uma vitória financeira extraordinária, fizeram um evento de liquidez financeira sem precedentes, mas preferiam que as coisas estivessem como eram antes. Porque nada garante que a vida será do jeito que você idealiza. Nem mesmo um prêmio de loteria. Você pode ter 600 milhões, é isso? Oh, mas é dinheiro, hein, Wesley? Irmão, olha. Se tem que dar dízimo? 20% no mínimo. No mínimo. Que história é essa? A gente tem que lembrar que está filmando aqui. Eu estou brincando para descontrair com você, mas a questão é, em nenhum momento Deus vai conspirar contra um desejo dele de manter você nesse lugar em que você reconhece a sua dependência total dele. Por isso os milagres não são definitivos. Por isso o milagre que aconteceu hoje não resolve a minha vida para sempre, resolve esse momento aqui. E amanhã eu estou orando por um novo milagre. Não porque sou insatisfeito, não porque sou insaciável, mas porque continuo dependendo desse Deus que fez ontem, faz hoje e vai fazer amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Louvado seja o nome dele por isso. Milagres não são definitivos. E uma das coisas sobre nós é que muitos já experimentamos milagres, mas faz tempo que não buscamos a Deus em oração como já buscamos. E é possível que esse seja um resgate necessário na minha e na sua vida, num dia como hoje. Amém, irmãos? Segunda lição que eu quero compartilhar com você. Milagres não são limitados. Diga, milagres não são limitados. Essa é uma outra lição do Salmo sobre milagres. Que milagre não tem tamanho. Que milagre não tem limite. Que milagre não tem nota de corte. O que o salmista diz? Restaura no Senhor como enches de água o deserto do Neguebe. Gente, o deserto do Neguebe não tem chance de ter vida. Mas, de repente, ele tem vida e muita vida porque a água corre caudalosa por ali, como num milagre da vida que transforma a terra seca em terra produtiva. Se o Neguebe pode viver isso, imagine eu, imagine você. O que nós não podemos viver sob o poder daquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você não faz ideia do que Deus ainda pode realizar na sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Jesus não estava em Betânia quando Lázaro ficou doente. Ele recebe a notícia e ainda fica 2 dias onde estava. Quando ele finalmente parte para Betânia, a viagem é longa, e ele chega, Lázaro estava morto já havia 4 dias. Enterrado, sepultado. Uma das irmãs de Lázaro, Maria, vem falar com Jesus e diz assim, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Entendeu o raciocínio de Maria? Se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. O que Maria está dizendo? Que milagre tem nota de corte. Até determinado ponto dá para fazer. Desse ponto para adiante não dá mais. Então o casamento pode ser restaurado enquanto não tem divórcio. Realizou divórcio, não salva mais. A doença tem cura até o médico vir e dizer que não tem cura. Aí não tem mais. A crise financeira tem solução enquanto não atinge determinado patamar de valor, mas passou desse valor, impossível.
Esse é um modo humano de pensar. Que milagres acontecem dependendo do tamanho do problema. Então você olha para a sua vida e pensa, aqui eu posso orar por um milagre, aqui já não dá mais. E é triste porque, quanto maior o problema, maior deveria ser a nossa fé. Mas a nossa fé acaba se limitando a problemas de médio porte. Pelos pequenos, ninguém ora. Você não ora mais porque está com dor de cabeça. Está com dor de cabeça, você toma 2 cibalenas e está resolvido. Essa brincadeira só velho entende. Entendeu, João? Agora, se você tem uma notícia de uma doença mais grave, você pede oração. Agora, se é muito grave, os médicos te desanimaram completamente, às vezes nem orar você ora. Então fica aqui nesse lugar de uma possibilidade remota. Quando o salmista diz, restaura-nos como enches a torrente no Negueb, ele não está pedindo que Deus faça um meio milagre, ele não está pedindo que Deus resolva a vida só num aspecto, ele está dizendo, Senhor, nós queremos viver a abundância que o Senhor tem para nós. Meus irmãos, eu acho que esse é um desejo que nós estamos perdendo em relação a Deus, não em relação à vida. Todos nós queremos abundância de bens materiais, de passeios, de experiências gastronômicas, de afetos. Todos nós, mas nós estamos querendo tudo isso na mesma linha do que qualquer pessoa comum quer, ainda que nem crente seja. Nós perdemos esse anseio por abundância de Deus. Aquela abundância da qual falavam os salmistas. Minha alma tem sede de ti, mais do que as corças arfam pelas águas, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Aquela abundância que o apóstolo Paulo fala quando diz assim, para que possamos conhecer a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Essa abundância de intimidade, essa abundância de experiências. Eu não quero orar só para que Deus resolva a minha vida financeira. Eu não quero orar só para que Ele cure a minha enfermidade. Eu não quero orar só para que Ele restaure um relacionamento. Eu quero orar para que a minha vida seja toda ela, expressão exata da vida que Deus quer para mim. Toda ela. Inteiramente. Eu não vou fazer orações localizadas, não é esse o meu propósito. A minha oração, nesse momento da minha história e pensando no porvir, não é sobre ter ou não ter um emprego, estar ou estar numa situação profissional melhor, ganhar ou não ganhar mais dinheiro, resolver um problema de saúde, não. A minha oração é para que eu seja quem Deus quer que eu seja. Porque aí sim, a minha vida será como as torrentes no Negueb. Porque quando as torrentes no Negueb passavam, as flores voltavam, os frutos voltavam, os animais voltavam, as aves voltavam, toda a vida voltava. Você entende que não é sobre o problema que precisa ser resolvido, é sobre uma vida que precisa ser resolvida. Esse Deus que a gente brinca, gênio da lâmpada, não é o Deus da Bíblia, que atende pedidos. Esse Deus da Bíblia é o Deus Senhor, soberano, Rei, que não quer ser acionado quando as coisas se complicam e apenas nas complicações em si. Você sabe qual que é o que a gente chama, no mundo dos sintomas, de etiologia da idolatria? Ou seja, você sabe qual é a história desde o começo de toda a idolatria? Departamentalização do milagre. Escreve o que eu estou dizendo para você e comece a fazer análise de movimentos religiosos em geral. Onde houver múltiplas
identidades religiosas, onde houver múltiplas identidades divinas, você terá uma perspectiva de departamentalização de milagre. O que isso significa? No Egito Antigo, a guerra é esse Deus que ajuda. A agricultura é aquele ali. Essa mulher não está engravidando? É aquele ali. Nós estamos precisando de chuva? É aquele lá. Nós estamos precisando que o faraó seja curado? É aquele lá. O que isso significa na prática? Que num universo religioso onde o milagre é departamentalizado, eu só peço e recebo, não me comprometo com ninguém. O máximo que eu faço é pagar um preço pelo milagre recebido. Então, se essa entidade, se essa figura, se essa identidade me deu esse milagre, eu vou fazer algo que lhe interesse como correspondência disso. Então, por exemplo, se o São Longuinho me ajudou a encontrar um negócio que eu perdi, eu dou 3 pulinhos porque ele cresce. Espetacular, eu acho esse o mais interessante de todos. Porque é uma troca, entendeu? Ele me ajuda numa solução específica e eu retribuo com uma especificidade. Mas desde que eu não tenha o mesmo problema de novo, eu não preciso me relacionar com ele. O problema do Deus da Bíblia é que ele não departamentaliza milagre. Ele não divide glória com ninguém. Ele é único, soberano Deus. É o Deus que depois do milagre diz, vai e não peques mais. É o Deus que depois do milagre diz, vem e segue-me. É o Deus que depois do milagre diz, muda a vida para que não te aconteça coisa pior. É o Deus que não quer resolver nossos problemas apenas, Ele quer tomar toda a nossa vida, porque nenhuma experiência de milagre ocasional pontual será comparável à experiência plena de uma vida de intimidade com Deus. Então a oração aqui é sobre as torrentes do Negueb voltarem a correr nesse solo seco da nossa alma. E esse é um bom pedido de final de ano. Que desde agora, e por todo o ano que vem, e por toda a vida, eu sempre seja essa terra visitada pelas torrentes do Espírito Santo, renovando tudo em mim, entende? Tudo em mim. Não é só salvando meu casamento, não é só me dando dinheiro que eu não tenho, é renovando tudo em mim, para a glória dele. E por último, eu vou terminar. Milagres não são dispensas. Eu vou explicar isso, mas você vai repetir antes de entender. Vamos dizer juntos? Milagres não são dispensas. Quem crê em milagre, incrivelmente, não cessa de trabalhar e de fazer a sua parte. Compreendeu? Porque aí o salmista vai dizer, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia. Ele não diz, vamos esperar e tudo vai se resolver sozinho. Ele diz, vamos semear ainda que em meio a lágrimas. Se você quer resolver sua vida financeira, você clama por um milagre, mas você também semeia a sabedoria na administração dos poucos recursos que você ainda tem. Porque nesse sentido a gente é incrível, né? O sujeito está devendo 1 milhão, aí ele faz um trabalho e ganha 10 mil. Vira para a esposa e diz assim, vamos viajar? Aí ela fala, mas nós estamos devendo 1 milhão. Ele diz assim, mas o que é 10 mil diante de 1 milhão? Então, já que está tudo perdido, vamos gastar tudo. Qual que é o raciocínio? Eu não tenho participação no milagre. Eu não tenho participação no milagre. Milagre é Deus que faz, e é mesmo, só que eu não tenho participação nenhuma nisso. Quando a gente vê a Bíblia, curiosamente, os crentes têm participação nos milagres que eles pedem. Por exemplo, entrar em Jericó é um milagre, só por um milagre. As muralhas são intransponíveis. Deus vai derrubar as muralhas, mas o povo vai circundá-las 7 vezes, 7 dias, no último dia 7 vezes, aí vão tocar a trombeta, e aí as muralhas vão cair.
O Naamã precisa de um milagre que só Deus faz. Ele vai procurar Eliseu e ele diz isso. Eu achei que você ia passar a mão sobre mim, falar umas palavras mágicas e eu ficaria curado. E você me manda tomar 7 banhos nesse rio horrível que é o rio de vocês. Deus tem essa mania, me parece, de querer parceiros no milagre. Então o milagre que eu quero, eu também semeio, entendeu? Tudo bem, é Deus que vai restaurar meu casamento. Mas eu vou semear palavras de amor com meu cônjuge. Oração, sorriso, investimento emocional. É Deus quem vai curar a minha enfermidade. Mas eu vou tomar minha medicação, eu vou melhorar minha alimentação, eu vou cumprir os protocolos médicos, eu vou me dedicar ao tratamento. É Deus quem vai me presentear com um afeto, com uma pessoa para me relacionar, mas eu vou semear simpatia, empatia, interesse. Para tudo eu posso semear alguma coisa, ainda que eu esteja esperando por um milagre. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é esse o antídoto para a alienação na vida cristã. Embora é Deus quem faz em última instância, em última análise, nada na Bíblia me faz prescindir da minha participação nisso. Então, se você quer experimentar um milagre no próximo ano, comece a semear esse milagre hoje, em nome de Jesus. O que é semear um milagre? É contribuir para se ir na direção dele. Se eu sei o milagre que eu estou buscando diante de Deus, eu vou semeá-lo. Ainda que não seja fácil, porque é andando e chorando. Quantas vezes no meu ministério eu vi pessoas semearem perdão e receberem solução profissional, semearem generosidade e resolverem questões de endividamento. Por quê? Porque a semente é assim. Ela não é igual ao fruto. Ela é diferente dele. Mas uma vez lançada na terra e germinando, ela produz o fruto, que a inclui. A minha oração com você hoje é para que a gente entenda as 3 dimensões do milagre. E viva um ano. E não só um ano, já esse restinho de ano, já hoje. E viva um tempo novo de experimentarmos novos milagres. Primeiro, entendendo que eles não serão definitivos e nós nunca poderemos perder a consciência da dependência de Deus. Segundo, que eles não serão limitados à área em que nós queremos que eles aconteçam. Deus quer transformar toda a nossa vida. E terceiro, que eles não nos isentarão da nossa participação semeadora. Porque não é sobre jogar nas mãos de Deus e virar as costas. É sobre dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, vou pedir que você feche seus olhos nesse instante. E nesse clima, com essa visão, tendo compreendido todas essas realidades, nós vamos orar para que nós vivenciemos milagres nesse restante de ano e no ano que se avizinha.